Na verdade, essa aula que eu vou dar hoje, e muitas das aulas que a gente vai ter, vai ser baseado nas aulas do professor Federico Aranha, que é um preparatório que ele faz para ser PMP, que eles falam, na verdade, que é esse instituto aqui que tira certificação para pessoas que queiram ser gerentes de projetos. Deixa eu só ver aqui. PMP, certificação PMP, que a gente dá para o nome dessa certificação. É uma certificação para quem quer ser gerente de projetos. E aí ele tem esse curso lá na Alura, eu não sei se vocês já ouviram falar na Alura, uma plataforma de cursos de TI. Tem muitos cursos lá. Eu gosto muito dessa plataforma. É um pouco salgadinho o preço, tá uns R$ 1.000. A licença anual lá, mas aí você consegue tirar vários cursos, tem de diversas áreas lá, para vocês que estão no último semestre, assim, é bem interessante dar uma olhada. Eles são bem reconhecidos no mercado nacional, né? Eles são alguns desses autores do Alura, são mesmo da Kaelon, não sei se vocês já ouviram falar também, e aí uns cursos bem bacanas. E aí eu fiz esse curso lá no semestre passado, e aí eu tenho esse material, eu vou utilizar ele para a gente fazer aqui nossas aulas. O Aranha, ele é gerente de projetos, e é bem reconhecido, e ele fez esse curso lá, acho que deve ter uns 180 horas, esse curso, nem lembro. E o material, ele é gratuito, ele deixa imprimir, né, fazer o que quiser, então por isso que eu estou utilizando. Então não tem problema, nenhum problema de direito autoral, tá? Tem umas outras aulas ali que fala sobre as diversas certificações que a gente tem para gerente de projetos, mas o nosso objetivo não é fazer propaganda para o PMP, né? Nem para outra instituição, apesar de eu ter falado da Lura, mas é porque eu gosto mesmo, não é? E então vamos lá. Naquele material a gente falou sobre algum desses conceitos, a gente vai retornar falando, né? Agora. Quando a gente vai falar sobre projeto agora, né, a gente tem que imaginar um projeto um pouco maior desses projetos que a gente tem trabalhado, né, dentro educacional, de uma disciplina, que são projetos que exigem poucos conflitos, poucas pessoas envolvidas, né? E aí, nesse contexto aqui, os projetos são maiores. Então, um projeto é uma atividade finita. Então, toda vez que a gente tem um projeto, não sei se no curso de vocês não tem, né? Projeto integrador. No curso técnico, a gente tem um projeto integrador. E aí, ele é uma atividade finita. Então, a gente começa e ele já tem data para finalizar. E o objetivo é entregar um produto. No nosso caso, a gente define qual vai ser esse produto, uma ferramenta, por exemplo, e no final a gente entrega ela. Ou seja, um projeto não dura para sempre, ele deve ter um fim previamente definido e deve entregar um produto singular, ou seja, um produto único, né? Então, de acordo com o PMBOK, eu falo PMBOK, tem gente que fala PMBOK, eu não vejo dois Os aqui, e que é essa empresa que tem essas diretrizes aqui, né, que dá metodologias para a condução de um projeto, define o que projetos têm natureza temporária, ou seja, finita. E por isso tem início, meio e fim bem definidos. O término de um projeto é alcançado quando os objetivos deste são atingidos, ou quando o projeto é encerrado, porque esses objetivos não serão ou não poderão ser alcançados. Isso aqui é engraçado que muitos projetos, né, eles são, por uma questão de tempo, a gente não atinge o objetivo. Então, a gente tem que se encerrar, né? Porque não tem mais tempo, não tem dinheiro.
E isso é um bom exemplo de como a gestão de um projeto bem feita evita esses problemas. Exemplos de projetos, né? O esforço para realizar um trabalho foi temporário e o resultado é único. Podem existir diversos cursos preparatórios, mas apenas um como este. Nesse caso aqui, ele fala que esse curso que ele está fazendo aqui é um exemplo de projeto, né? Então, ele, quando ele foi preparar esse curso aqui todinho, ele fez todo um estudo, um detalhamento e um esforço para realizar esse trabalho temporário, que era até chegar à gravação das aulas. Podem existir diversos cursos preparatórios para PMP, mas apenas um como este. Você consegue pensar em outros exemplos? Então, a gente tem vários tipos de projetos que a gente pode ter. Inclusive, por exemplo, o projeto de TCC de vocês também pode ser visto, né, como aqui um projeto. Então, nesse caso aqui desse curso que o Aranha fez, então ele criou o texto, preparou os gráficos, criou as apresentações e com isso ele gerou um produto único, que é o curso preparatório para PMP. Então, outros exemplos. Construir um prédio é um esforço temporário que gera um resultado único. Existem milhares de prédios na cidade, mas cada um teve seu período de planejamento, execução e encerramento. Essa ideia de projeto, pessoal, gerenciamento de projetos, apesar da gente estar vendo aqui no contexto de TI, a gente tem gerenciamento de projetos em diversas áreas. Falei isso também na semana passada. Então, um gerente de projetos, você pode se especializar somente em projetos da área de TI, mas você pode ter um projeto na área de engenharia civil, um projeto na área de engenharia elétrica, um projeto em diversas áreas aí que você pode estar conduzindo um projeto. E o gerente de projetos pode atuar nessas áreas. Uma empresa pode oferecer, por meio da gestão de projetos, seus serviços ao mercado. Né? É resultado de um projeto. E aí, projeto e serviços, né? Qual é a diferença de um projeto e de um serviço? Se pensarmos que os serviços de manutenção do prédio, né, tais como limpeza, remoção do lixo, manutenção de elevadores, etc., não tem um prazo definido para acabar. Podemos facilmente distinguir projetos e serviços. Então, o projeto ele é finito, os serviços não. Os serviços eles são contínuos, né? Mesmo depois da finalização do projeto, a gente ainda tem os serviços ali que a gente vai manter. Enquanto a empresa de manutenção, de gerente de serviços, que cuida da manutenção oferecida em vários prédios, a empresa que constrói o prédio tem um engenheiro que é o gerente de projetos, que cuida dos projetos de construção. É só para a gente entender aí o que é um gerente de projetos, né? Que aí ele cuida durante ali aquele projeto, né? E a gente tem ali um gerente de serviços que vai ali estar atuando continuamente dentro daquele prédio ali. Pode ser um gerente de serviços pode ser até um síndico, né? Então, os serviços, eles são contínuos, eles começam, mas não tem prazo definido para acabar. Já os projetos têm que ter, né? O que é o gerenciamento de projetos? O gerenciamento de projetos, segundo o PMBOK, e a gente deu uma definição também daquele material que eu deixei lá no SIGA, tinha outros guias que davam definições, mas esse aqui é do PMBOK. É a aplicação do conhecimento, habilidades, ferramentas e técnicas às atividades do projeto a fim de atender a seus requisitos, né? Aqui a gente tem uma coisa, pessoal, muitos termos aqui da gestão de projetos são muito parecidos com alguns termos da engenharia de software. Atenção, esse daqui. E aí, como requisitos, ciclo de vida. É bom que vocês acho que já devem estar bem acostumados com esses termos.
O guia PMBOK é esse bem aqui, que ele é mantido pelo PMI, que é essa empresa. Eu acho que lá no Sofia deve ter este livro aqui, tá? E aí esse material todo é baseado nesse livro aqui. A gente encontra ele também aí pela internet, alguns pedaços dele. Então, se vocês se encontrarem, é bacana dar uma lida também. E até para vocês verem como está organizado o conteúdo, porque é dessa mesma forma que a gente trabalha e é dessa mesma forma que o ciclo do projeto funciona. Está organizado do mesmo jeitinho desse livro aqui. Eu indico que vocês deem uma pesquisada e lida, né, sobre esses conceitos. Ele tem umas 800 páginas, deixa eu ver. Ó, 756 páginas, bem curtinho. Dá para tirar aí no fim de semana. Só que não, né? Ah, então, o que é o gerenciamento de projetos? É a aplicação do conhecimento, habilidades, ferramentas e técnicas às atividades do projeto a fim de atender os seus requisitos. A gente tem, eu não sei se lá na disciplina de software, de engenharia de software, falou sobre crise de software. Vocês lembram desse termo? Quando lá na década de 70, 60 ainda, a gente começou a fazer software e o software não tinha qualidade, o software não era entregue em prazo correto, em prazo hábil, e aí aconteceu esse termo de crise de software. Um dos motivos que a gente tem até hoje, na verdade, é a falta de gerenciamento de projetos. O que é? É uma pessoa que cuida desse projeto, cuida dos prazos, que faz o relacionamento interpessoal com toda a equipe, mobiliza e que entrega esse produto dentro do tempo. Então, olha só, além de ter profissionais qualificados, não é o bastante. Você precisa estar atento ao projeto como um todo, ter um profissional como um todo para cuidar desses prazos. Então, aqui, segundo o guia PMBOK, a partir da aplicação dos 47 processos de projetos, esses processos estão divididos em 5 grupos. A gente vai ver todos esses grupos aqui, são 47 processos. Às vezes torna um pouco maçante a gente entender como funciona tudo isso daí, mas aí é necessário, tá? Então, o gerenciamento de processos, ele se dá através desses 5 grupos, né, de processos, e na verdade eles são 47. E a gente, no decorrer da disciplina, a gente vai ver todos esses 47 processos. Aí, durante um projeto, pessoal, a gente tem algumas restrições que a gente entra em conflito durante a gestão do projeto, em que a gente precisa levar em consideração para poder entregar esse projeto em um tempo hábil com custo razoável. Por exemplo, durante um projeto, a gente tem questões como escopo, por exemplo, eu tenho o tamanho desse projeto, eu posso imaginar ele de um tamanho, e de repente, quando eu estou perto da entrega, eu imagino que vai ter mais coisas e eu acabo afetando o tempo. E se eu tenho mais tempo, que usar mais tempo, eu tenho um custo maior, porque eu vou ter que pagar para mais profissionais estar na minha equipe. Afeta a qualidade também, né? Porque lá em engenharia de software, vocês veem que toda vez que a gente adiciona um requisito num software, desenvolve uma nova funcionalidade, a gente tem que testar tudo de novo, né? Com isso, a gente tem os recursos que são realocados, os riscos de entrega também desse projeto. Então, são todas variáveis que a gente tem que levar em consideração durante a condução de um projeto, que o gerente de projeto tem que administrar esses conflitos, entendeu? Isso daqui, pessoal, dá dinheiro, né? Como eu falei na semana passada, a gestão de projetos dá dinheiro, mas é um trabalho danado, porque você vai ter que conduzir pessoas, e conduzir pessoas, você sabe que não é fácil. Ainda mais para a gente, que é da área de TI, que a gente tem uma cultura do tipo... se não, eu faço um trabalho aqui em equipe. Se você não quiser fazer, eu não faço, eu faço a minha parte e pronto. A gente não tem muito essa mediação, né? A gente não tem muito esse tato com o outro, que às vezes as outras áreas costumam ter. Tanto que a gestão de projeto, pessoal, ela é uma disciplina da administração, entendeu? Ela não é uma disciplina exatamente de TI, ela é uma disciplina da administração, veio da administração, mas é extremamente necessária para a nossa área.
Ó, um exemplo aí de restrições conflitantes. Imagine construir uma casa e aí, se você quer mais um quarto na sua casa, terá que gastar mais e levará mais tempo para realizar a obra. Então, isso tem que ser bem planejado para não chegar a esse nível de imprevisibilidade durante a condução do projeto, porque vai levar mais material de construção, mais mão de obra, vai ter que investir mais recursos, comprar materiais, entendeu? Isso vai afetar no resultado final de qualidade e de preço também no final desse projeto. Nesse caso, seria um projeto de construção de uma casa. Uma outra questão aqui é que são partes interessadas de um projeto. Lá em engenharia de software, eu acho que vocês já viram também, que a gente chama de stakeholders, né? Você já deve ter falado, terem estudado sobre os stakeholders. O que são os stakeholders dentro de um projeto? São todas as partes interessadas que fazem parte desse projeto. Ó, são indivíduos ou entidades que podem afetar ou ser afetados pelo projeto. Pode ser quem paga pelo projeto, quem trabalha no projeto, quem recebe o resultado do projeto ou quem, de alguma forma, perceba seu impacto. Então, todo mundo que está, de alguma forma, ligado a esse projeto, ele é o stakeholder. E é extremamente necessário para o gerente de projeto conhecer quem são as partes interessadas, porque é ele que vai estar ali mediando, né, esses indivíduos. Ó, se você foi contratado para construir uma casa de uma família, o casal que está lhe contratando é a parte interessada na obra. Os pedreiros também, mesmo que não paguem pela obra, têm interesse no trabalho. Se você está tendo de retirar do terreno pessoas que ocuparam ilegalmente a área, elas serão partes interessadas negativas no seu projeto. Então, o custo de mudanças no início de um projeto é menor, assim como as interações com as partes interessadas é maior, logo no início do projeto, porque é ali no início que você vai conhecer de fato o teu projeto, conhecer as nuances dele, né? Então, tem uma interação maior com as partes interessadas. Então, é logo no início do projeto que deve reforçar, né, o gerente de projetos, a interação com as partes interessadas. Isso vai ajudar o gerente de projetos a entender melhor o que precisa ser feito e se será necessário mudar algo. Com esta abordagem, a implementação da mudança será muito mais barata do que se for implementado no final do projeto. Partes interessadas no projeto são qualquer pessoa que esteja envolvida, direta ou indiretamente, né, naquele projeto, e mesmo que de uma forma negativa. Os stakeholders, né? Ciclo de vida dos projetos. Os projetos têm um ciclo de vida. Lá em engenharia de software, vocês viram também que os softwares, como um todo, têm ciclo de vida. Vocês lembram das fases de um ciclo de vida de um software? Então, o ciclo de vida dos projetos pode ser dividido conforme as necessidades de cada projeto. Ao término do projeto, é possível que o trabalho entregue resultado, resulte em um serviço, por exemplo. Podemos criar um projeto para transferir o serviço de um fornecedor para outro. Já o ciclo de vida dos serviços, né, não é igual ao ciclo de vida de um projeto, isso porque entende que o serviço como uma atividade contínua, né? Então, é igual o nosso ciclo de vida de software, ele não tem fim, né, pessoal? Quando a gente desenvolve um software, o ciclo de vida ele não tem fim. Por quê? Quando chega na evolução, naquela última parte ali do desenvolvimento da ferramenta, ela continua a evoluir. Então, se tem uma nova funcionalidade para ser implementada no software, então significa que a gente volta lá no início da fila e faz de novo a licitação dos requisitos, validação dos requisitos, projeto, codificação, teste, aí depois entrega de novo, né? Então, o projeto, ele tem um fim. O serviço, não, porque ele é uma atividade contínua. Então, ó, o ciclo de vida de um projeto, ele planeja, executa e encerra.
O serviço não, né? Ele pode ser, ele é uma atividade contínua aqui, em que ele sempre é, está se retroalimentando aqui dentro, tá? E como a gente viu no exemplo anterior, um projeto pode gerar um serviço, né? Fases de um projeto. As fases de um projeto geralmente se sobrepõem e podem ser divididas conforme a necessidade do projeto. Ainda trabalhando como exemplo da construção de uma casa, podemos separar o projeto de construção nas seguintes fases. Na fase 1, a preparação do terreno, a construção das paredes e, por último, a pintura, né? Então, a gente também aqui, dentro de um projeto, a gente tem diversas fases e cabe ao gerente de projetos gerenciar essas fases aí e determinar ali o tempo que cada uma dessas fases vão ocorrer, né? A gente tem gerenciamento do tempo, por exemplo, dentro de gestão de projetos, onde a gente aprende ferramentas e conceitos só para poder gerenciar o tempo das fases ali do nosso projeto. Então, no exemplo da casa, podemos começar a pintar as paredes antes de termos terminado de erguer todas elas. Então, por exemplo, a gente pode fazer como se fosse um pipeline ali, né, de tarefas. Então, antes de erguer todas as paredes, eu posso já pedir para uma pessoa vir lá atrás pintando as paredes. Por isso, as fases podem se sobrepor, assim como os grupos de processos. A iniciação, o planejamento, a execução, o monitoramento e controle, o encerramento, que são os grupos de processo, podem se repetir nas fases do projeto. Entendeu? Eles podem se sobrepor. Tópicos em projetos. E a gente falou sobre isso na aula anterior, mas a gente volta a falar aqui, né, sobre o que é um portfólio de projetos, né? Os portfólios de projetos são projetos agrupados de forma a ser melhor geridos ou para compor o quadro de projetos de uma determinada organização. Os portfólios podem conter projetos que não compartilham qualquer recurso, mas fazem parte de uma estratégia maior de uma determinada organização. Então, um portfólio, na verdade, ele é um arcabouço de projetos. São vários outros projetos, mas que eles têm o mesmo objetivo ali. E eles podem não compartilhar o mesmo recurso, mas têm o mesmo objetivo, né? Então, olha, a gente tem aqui um portfólio que tem um projeto A, projeto B e ainda tem um programa Y. E a gente vê ali mais na frente o que é a definição de um programa. Um portfólio pode conter programas e projetos isolados dentro dele. Eles são isolados, mas eles fazem parte de um plano maior, de um objetivo maior. E os programas? O que são os programas? São projetos que compartilham objetivos e até mesmo recursos. Então, os projetos programas são projetos que compartilham os mesmos recursos. Os portfólios pode ser que não compartilhem os mesmos recursos, né? Então, dentro do meu portfólio, eu posso ter vários projetos que não compartilham os mesmos recursos. Agora, o programa, ele compartilha, sim, recursos dos projetos. Um programa é um grupo de projetos relacionados. Esse agrupamento tem a intenção de gerenciar de modo coordenado para obtenção de benefícios e controle que não estariam disponíveis se eles fossem tratados de maneira individual. Então, por exemplo, olha, o programa Fome Zero, do governo federal. Neste exemplo, pode ser necessário dezenas de projetos, tais como mapear as condições sociais do local, mapear as competências e a cultura local. Mas todas essas iniciativas, né, não funcionam se foram coordenadas e administradas de forma conjunta, tá? Isoladamente. Provavelmente jamais irão gerar os benefícios devidos para o programa. Então, o programa, ele compartilha vários recursos dos projetos, entendeu? Então, um programa, ó, tem vários projetos aqui dentro em que eles são compartilhados a partir desse programa.
Influências organizacionais. Cada empresa possui uma cultura própria e também uma forma de trabalhar que serve aos propósitos do negócio dos clientes. Então, o PMBOK nos apresenta estruturas organizacionais padrão que ajudam a construir o entendimento das organizações e a sua forma de trabalho. O que é isso? O PMBOK, dada uma empresa, ele consegue, dadas essas definições de influências organizacionais, dizer qual é o grau de maturidade de gerenciamento de projetos dessa empresa. E a gente vai de um nível mais baixo, onde não tem gerenciamento de projetos nenhum, entendeu? No sentido, tem um gerenciamento de projetos, mas não é conduzido por pessoas voltadas exatamente para isso. São pessoas normais da empresa que fazem esse gerenciamento. Até os níveis mais avançados, que, na verdade, são profissionais que são pagos somente para gerenciar os projetos. E a gente vai entender como funciona essas estruturas organizacionais. Independente do tipo de organização, tenha em mente que o papel do gerente será de integrar para entregar. Então, sempre o papel do gerente é integrar todos os departamentos para poder integrar um valor, agregar um valor para a empresa. Então, essas estruturas organizacionais que a gente pode encontrar dentro de uma empresa podem ser entendidas como a forma através da qual a empresa ou a organização entrega seus resultados. Olha só. Então, a gente tem a funcional, a matricial e a projetada. Maturidade e gerenciamento de projetos. Olha só, então, à medida que a gente segue aqui para a direita, a gente vai aumentando a maturidade. O que é isso? A gente vai tendo uma boa gerência de projetos e, com isso, a gente vai tendo mais valor para entregar os nossos projetos. Então, o nível mais baixo é funcional, depois a gente tem a matricial e depois a projetizada, que é quando a gente tem uma empresa especializada só para conduzir ali os projetos daquela empresa. A gente vai entender um pouco de como funciona cada uma dessas estruturas organizacionais. Na organização funcional, o gerenciamento dos projetos é geralmente feito pelos gerentes funcionais. O que são gerentes funcionais? A gente pode entender como, por exemplo, um gerente normal de uma empresa. Ele está ali para ser gerente de várias coisas. Entre elas, ele vai pegar a função de ser gerente de projetos. Então, é o nível mais baixo de maturidade de gerência de projetos, porque ali ele está fazendo o serviço, mas não é dedicado para aquela tarefa, né? Ah, professor, eu preciso sempre ter um gerente de projetos? Olha, pessoal, depende muito, porque depende do projeto que você está conduzindo, né? Se for um projeto muito grande, você vai ter que ter uma estrutura projetizada, né? Porque não vai dar para uma pessoa que não é dedicada para ser gerente de projetos conduzir um projeto enorme, por exemplo, como sei lá, construir um complexo olímpico, por exemplo, como aconteceu nas Olimpíadas lá no Rio de Janeiro, né? 2016, eu acho. Então, dependendo do projeto, você tem que sim lançar mão de um gerente de projeto. Se um projeto requer parte da equipe do departamento de TI e parte do departamento comercial, ambos os gerentes funcionais irão fazer o gerenciamento do projeto. Ou então negociar a autoridade de um ou de outro em relação aos participantes do projeto, que serão os colaboradores diretamente relacionados aos gestores de cada departamento. Então, aqui a gente tem o gerente funcional, né, que pode ser, nesse caso aqui, ele falou, irão fazer equipe de gerenciamento de TI, é um gerente, e o gerente comercial, outro. Então, eles vão gerenciar as equipes para conduzir a coordenação do projeto. Veja só que eles não são dedicados, não são gerentes de projeto em si, são gerentes funcionais, né? Então, a gente vê que tem uma maturidade aqui um pouco baixa, né? E aí a gente vai para outra, que é a matricial fraca.
É um outro nível de maturidade de gerência de projetos numa empresa que a gente pode encontrar. A organização matricial fraca é o próximo passo em direção à maturidade organizacional em projetos. Aqui pode surgir o coordenador de projetos. Olha só, já não é o gerente funcional. Aqui pode surgir um coordenador de projetos. Profissional alocado em tempo parcial, não é um tempo integral, e que deve realizar a gestão de determinados projetos. Então, aqui você já vê, pessoal, que pode ter uma pessoa alocada somente para gerenciar o projeto, o que já é um ganho, né? Então, se a gente tinha lá no gerente funcional uma pessoa que tinha outras funções, né, gerenciar a TI, ou gerenciar a parte comercial e ainda gerenciar o projeto, pode ser que ele não desse conta. Aqui a gente já pode ter um coordenador de projetos, e aí a gente pode aumentar a maturidade na gerência de projetos aqui. E aí, a organização matricial fraca é muito próxima à organização funcional, que é a anterior que a gente viu. E o coordenador de projetos, ou expedidor, como alguns sugerem, tem pouquíssima autoridade e precisa negociar constantemente com os gerentes funcionais. Então, o coordenador de projetos aqui, ele tem pouca autoridade, né? E ele precisa negociar com os gerentes funcionais constantemente ali os conflitos que podem acontecer durante o projeto. E aí aqui a gente tem um esquema matricial fraco, onde a gente tem um coordenador de projetos, conduz aqui alguns membros da equipe, dos gerentes funcionais. A gente tem um outro nível de maturidade, que é a organização matricial balanceada. Surge, então, o gerente de projetos. Aqui já surge, não é mais um coordenador, é um gerente de projetos. E aí, a organização matricial balanceada traz para dentro de si alguns elementos do gerenciamento de projetos. Aqui a gente já começa a ter uma estrutura mais organizada, né, para gerenciar o projeto, mas sem deixar de lado aspectos da organização funcional. Aqui, finalmente, aparece o cargo de gerente de projetos, mas não um gerente autônomo, né, com autoridade distinta ou superior à do gerente funcional. Então, ele não é totalmente autônomo. Ambos, tanto o gerente funcional como o gerente de projetos, compartilham e negociam pela autoridade sobre a equipe. E é comum ver gerentes de projetos em departamentos gerenciados por gerentes funcionais. Então, a gente tem a figura aqui do gerente de projetos, mas é chefiado ainda pelo gerente funcional, né? É comum a gente ver isso. E aí a gente tem um outro nível de maturidade de organização matricial forte, né? Que é entendida como uma melhor organização para se trabalhar com o gerenciamento de projetos, pois aqui as equipes podem ter chance de construção de carreira, o que não acontece com uma estrutura organizacional projetizada, que é a última que a gente vai ver, e orientada a cada projeto. Os gerentes de projetos possuem um departamento próprio, aqui o matricial forte, conhecido em algumas organizações como PMO, que é Project Manager Officer, um escritório de gerenciamento de projetos ali dentro. E aí o gerente de projetos tem autoridade distinta do gerente funcional e está alocado em um departamento fora dos departamentos funcionais. E aí a gente tem aqui, ó, o chefe de gerente de projetos, eles estão organizados fora, né, aqui dos gerentes funcionais, e a gente tem aqui a coordenação do projeto nas equipes. E a última, que é o nível mais alto de maturidade de gerenciamento de projetos, é a organização projetizada. É orientada para projetos e as equipes são construídas para atender a necessidade de cada projeto em específico. Então, nesse caso aqui, pessoal, é um nível bem alto mesmo de gerência de projetos. Esses projetos que duram 5 anos, né, ou até mais. Então, tem uma organização projetizada. Você tem um chefe de gerente de projetos, ele monta toda a equipe para conduzir aquele projeto, né? A gente tem aí empresas, o próprio Aranha mesmo, que fez esse curso, ele participa, né,
de alguns projetos aí, de organizações projetizadas. As pessoas contratam eles só para conduzir projetos grandiosos, né, e longos. Para ter uma cultura 100% projetizada, o gerente de projetos consegue estruturar as equipes de acordo com a necessidade de cada projeto. Então, ele contrata pessoas especificamente para conduzir aquele projeto. É diferente de você entrar numa empresa, ter um projeto e dentro daquela empresa você vai escolher as pessoas para participar daquele projeto. Ao mesmo tempo em que encontra dificuldades em buscar profissionais altamente qualificados em função da incapacidade de construção de carreira, né? Por você pega as pessoas prontas no mercado, você não constrói a carreira dela dentro da organização, em muitos casos. Pois, nesse tipo de organização, as equipes tendem a se dissolver após o término do projeto. Então, por exemplo, se eu tenho um projeto muito grande, ele dura 5 anos, depois de 5 anos todo mundo vai embora. É diferente de você estar, por exemplo, na Nestlé, e aí você tem diversos projetos lá dentro, e aí quando termina um projeto, eles não despedem as pessoas. Eles pegam essas pessoas, elas continuam lá dentro e começam um outro projeto, né? Então, por isso que é difícil encontrar profissionais qualificados dentro de uma organização projetizada. E aí a gente tem esse esquema que mostra aqui, tem um gerente do projeto, a coordenação do projeto, e aí cada um tem a sua equipe aqui para conduzir esse projeto. E aí a gente tem a organização composta, que são organizações compostas envolvendo todas, ou pelo menos algumas das estruturas anteriores em vários níveis. Em uma organização matricial forte, por exemplo, pode existir um departamento de gerenciamento de projetos, e ainda assim ocorrer de projetos serem geridos fora deste departamento e por gerentes funcionais ou gerentes de projetos temporariamente alocados. Essa organização composta é só a junção das outras ali. Então, a gente vê aqui. No final,